da lei fere a Constituição. Por sua vez, inconstitucionalidade formal é o vício no processo de criação da lei, o vício no processo legislativo. Então, nesse caso, se houve aí esse vício de origem, essa lei é inconstitucional. Minha gente, e quando a gente fala de uma lei inconstitucional, vale aquela frase que eu ouvia lá no interior do país onde eu nasci, pequenino, nos braços de meu pai, sempre ouvi essa frase, não direcionada a mim, mas lá no interior eu ouvi essa frase: pau que nasce torto, morre torto. Vale para a lei também. Se a lei nasce inconstitucional, se nasce com aquele vício de origem, a sanção presidencial não vai apagar esse vício de iniciativa. É a posição atual do STF. Tudo bem? No concurso público, no exame da OAB, guarde essa regrinha. E agora, vamos à última pergunta desse segundo bloco, do bloco em que alunos de todo o Brasil fazem as perguntas aí pra gente? Vamos à quinta e última pergunta. Vamos a ela. Pergunte ao professor. Professor, o que é promulgação? O que é promulgação? Perguntou aí o nosso querido colega. Olha, eu diria em poucas palavras que promulgação é o atestado de existência de uma nova lei. Um atestado de existência de uma nova lei. É um ato feito pelo presidente da República no prazo de 48 horas. Então, primeira coisa, guarde isso. Quem promulga, portanto, quem promulga um projeto de lei é o presidente da República no prazo de 48 horas. E se ele, presidente da República, não promulgar o projeto de lei, não promulgar a lei no prazo de 48 horas, qual será a consequência? Ora, meus amigos, nesse caso a consequência, pela perda do prazo na promulgação, é que quem vai promulgar é o presidente do Senado. E se o presidente do Senado não o fizer, quem o fará é o vice-presidente do Senado. Então, meus amigos, tenha uma visão geral do contexto. Mesmo você que não é estudante de direito ou não é formado em direito, veja só como se dá a gênese de uma lei. Olha como é fácil. Então, a primeira coisa que temos é o projeto de lei. É como uma semente. Então, a semente plantada por algumas pessoas que dará ensejo a uma árvore, que no nosso caso, no programa de hoje, é a lei ordinária. Apenas algumas pessoas podem plantar essa semente. Eu falei para vocês, é a iniciativa. Em se tratando de uma lei ordinária, um deputado, um senador, o presidente, o próprio povo. Então passamos pela iniciativa, passamos pelo projeto de lei. Depois de feita a iniciativa, temos uma segunda etapa. A segunda etapa é o que nós chamamos de deliberação parlamentar. A discussão e a votação e a aprovação dentro do Poder Legislativo. Falei no programa de hoje para vocês que o quórum para aprovação de uma lei ordinária é maioria simples ou maioria relativa, ou seja, mais da metade dos presentes. Mas para que essa votação seja feita, eu lhes disse que, à luz do artigo 47 da Constituição, é exigida a presença de maioria absoluta, ou seja, maioria absoluta tem que estar presente. E aí, iniciada a votação, uma lei ordinária vai ser aprovada se votada por maioria simples. Depois disso, depois da aprovação pelo Poder Legislativo, temos a sanção ou veto presidencial. O presidente pode sancionar ou vetar um projeto de lei no todo ou em parte. Vamos imaginar que houve a sanção. Vamos imaginar que o presidente concordou, o presidente sancionou. Pois bem, depois dessa sanção, nós temos a promulgação, feita pelo próprio presidente, feita pelo próprio chefe do Poder Executivo. É como uma certidão de nascimento de uma criança. É a certidão de nascimento da lei. É a certidão de que aquela lei nasceu. Certidão essa que tem que ser feita no prazo de 48 horas, pelo presidente da República. 48 horas a contar da sanção. Então, o presidente sancionou aquela nova lei, ok, terá o prazo de 48 horas para promulgá-la. Se não houve aquela sanção, o prazo de 48 horas será computado a partir da comunicação da rejeição do veto presidencial. Isso porque o Congresso Nacional pode derrubar o veto do presidente, rejeitar o veto do presidente. Se ele fizer isso, comunicará ao presidente
E a partir dessa comunicação, o presidente tem 48 horas para promulgar. Por fim, depois dessa promulgação, desse atestado de existência, dessa certidão de nascimento da lei, temos a publicação. A lei, ela é publicada no Diário Oficial para que todos dela tenham conhecimento. Tudo bem? Entendeu? Portanto, meus amigos, essa foi a quinta pergunta desse nosso segundo bloco, o bloco intitulado Pergunte ao Professor. Você já sabe, eu já lhe disse algumas vezes durante esse programa que você também pode fazer a sua pergunta, não é? Você pode mandar um e-mail aqui para a gente. Mande sua dúvida aqui para nós. Mande sua sugestão, mande aí sua colaboração. Nosso e-mail é provafinal@lfg.com.br. E agora, nós vamos ao terceiro e último bloco do programa de hoje. Um bloco muito especial, sobretudo para aqueles que estão se preparando para o exame da OAB ou estão se preparando para concursos públicos. O bloco que nós vamos falar agora, eu vou responder perguntas que já caíram em exames anteriores da OAB. Vamos assim verificar o que o exame da OAB já nos perguntou e assim fica mais fácil para a gente compreender o assunto, para compreender a matéria. Tudo bem? Vamos então, meus queridos amigos, ao último bloco. Vamos a ele, ao X da questão. Muito bem, meus amigos. Chegamos ao terceiro e último bloco do programa de hoje. O bloco intitulado O X da Questão. Agora, meus queridos amigos, eu vou responder perguntas que já caíram em exames anteriores da UAB. Saiba que essa é a melhor maneira de se preparar para uma prova como essa, sabendo exatamente como o tema de hoje ele cai, como o tema de hoje é cobrado nas provas da OAB e de concursos públicos. Vamos à primeira questão? Põe na tela a primeira questão. Veja só. A primeira questão diz o seguinte: assinale a opção incorreta acerca do processo legislativo previsto na Constituição Federal. Temos que marcar a incorreta e a letra A diz: após a aprovação da proposta de emenda constitucional pelo Congresso Nacional, cabe ao presidente da República sancioná-la ou vetá-la. Ah, meus queridos amigos, eu posso lhes dizer com toda certeza que essa letra A está absolutamente errada. Essa letra A está errada, meus amigos. E essa letra A, veja, como o exame do OAB quer que você assinale a alternativa incorreta, portanto, essa é o X da questão. Assinale a letra A. Porque, ao contrário da lei ordinária, que tem a sanção ou veto do presidente, a emenda constitucional não tem. Na emenda constitucional, o presidente nem sanciona, nem veta a emenda constitucional. Aliás, eu tenho até uma música sobre isso que eu sempre coloco na internet aí para os meus alunos de todo o Brasil. O refrãozinho da música diz assim: sim, 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 estou estudando a emenda, não tem sanção nem tem veto, espero que me compreenda. Ora, cantando dava para responder essa pergunta. Emenda constitucional não tem sanção ou veto, a letra A está errada. Vamos ver as outras alternativas? Vamos ver a letra B, põe na tela a letra B, vejamos a letra B. Letra B diz: leis complementares devem ser aprovadas por maioria absoluta. Ah, meus amigos, essa alternativa está correta. Correta mesmo. Leis complementares, elas precisam ser aprovadas por maioria absoluta. Diferentemente da lei ordinária, que, como vimos, ela precisa de maioria simples ou maioria relativa. Portanto, a letra B está correta. Vamos dar uma olhadinha na letra C? Põe a letra C na tela para a gente. Vamos ver por que a letra C deve estar certa. E a letra C diz: a discussão e a votação dos projetos de lei de iniciativa dos tribunais superiores devem ter início na Câmara dos Deputados. Ora, meus amigos, eu disse para vocês que, via de regra, a Câmara dos Deputados é a casa iniciadora. Lembra disso? Portanto, a letra C também está correta. Letra C também está correta. Isso porque o Senado só vai ser a casa iniciadora dos projetos de lei se o projeto começar ali no Senado. Caso contrário, a casa iniciadora será sempre a Câmara dos Deputados. E se o projeto de lei é de iniciativa de tribunal, começa também na Câmara dos Deputados. Agora vamos ver a letra D. Vamos ver por que a letra D também deve estar correta. Vejamos a letra D, põe na tela. Letra D diz: a sanção do projeto de lei não convalida o defeito de iniciativa.
Ah, minha gente, eu disse para vocês que, segundo o STF,